O Gustavo, pela faixa etária, né, que são crianças de 3 anos, ele foi recebido muito bem, né? As crianças amam ele de paixão, então eu não tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Porém, enquanto professora de crianças maiores, de quarto e quinto ano, que é a faixa etária de 9 a 10 anos, eu já tive que lidar muito com essas situações de preconceitos, de parar a aula para explicar sobre respeito, sobre entender a diversidade, sobre como tratar, empatia. Teve uma situação que eu passei depois do diagnóstico do Gustavo, que foi o retorno para a sala de aula, pós-pandemia. Ainda muito insegura, né, com algumas questões da síndrome de Down. E na primeira semana de aula, eu escutei uma aluna falar para um menino que estava gargalhando, fazendo gracinhas desnecessárias, falando assim que ele parecia retardado e que ele tinha síndrome de Down. Parece que você tem síndrome de Down. Era final de aula, a gente estava indo embora. Aquilo eu respirei fundo, eles estavam saindo, era aquele furdunço de saída de criança. E aquilo me machucou muito. Parece que ele tem síndrome de Down. Aí no outro dia, chorei a aula inteira até explicar, não sabiam do Gustavo, não sabiam do diagnóstico do Gustavo ainda. Era a primeira semana de aula e foi a primeira vez que eu ouvi aquela frase. Então tive que ter uma aula sobre respeito, sobre o que é a síndrome de Down. Ela não sabia o que era a síndrome de Down. No outro dia eu falei, o que é síndrome de Down para você? E ela gaguejava, ela não sabia. Então é o que você falou. Ela ouviu isso, foi derramado sobre ela em algum ambiente da sociedade que pessoas com síndrome de Down parecem retardadas, né? Então, foi dolorido ouvir aquilo enquanto mãe de uma criança com síndrome de Down. Então, isso ainda me preocupa, porque a adolescência vai chegar, né? E eu quero que meu filho tenha uma sociedade melhor, que ele viva numa sociedade melhor, onde o respeito a todos, né? Porque todos nós somos diferentes e merecemos ser respeitados.